Olá a todos, meu nome é Jean Pablo, sou advogado aqui em Maringá, no Paraná. E mais uma vez aqui eu vim falar sobre o direito previdenciário e sobre um assunto de extrema importância que pode trazer alguns efeitos significativos aí na aposentadoria por invalidez, ao pensionista que é inválido e também aquela pessoa que recebe o BPC, o chamado LOAS, que o nome correto é Benefício de Prestação Continuada. Venho falar aqui hoje sobre o projeto de lei de número 8949 de 2017, que hoje tramita na Câmara dos Deputados. Ela ainda não foi transformada em lei, ainda é um projeto de lei, é uma proposta legislativa que está na Câmara dos Deputados e que ainda precisa passar pelo Senado, mas que, se for aprovada, pode ter alguns efeitos muito fortes aqui no cenário previdenciário brasileiro. Mas antes de entrar especificamente no tema desse vídeo, eu quero deixar muito claro que aqui eu não trago nenhum posicionamento ideológico, não trago nenhuma defesa ou ataque a algum parlamentar, nem tampouco o meu próprio posicionamento político partidário, mas aqui eu venho trazer uma informação totalmente isenta, justamente para instigar você que assiste esse vídeo a formar o seu próprio entendimento, a ter a sua própria opinião acerca desse tema. Eu já convido você, assim que você assistir esse vídeo por completo, deixar aqui nos comentários aquilo que você entende sobre esse assunto, aquilo que você achou dessa proposta legislativa, se você acha que vai passar ou se não vai passar, porque, como eu disse, ainda não passou, Então, desde já fica aqui o convite, ok? Pois bem, a atual lei previdenciária prevê o seguinte: aquelas pessoas que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou que sejam pensionistas inválidos, via de regra, são obrigados a passar por perícias periódicas, ou seja, por reavaliações médico-periciais, a fim de verificar se a sua condição de saúde ainda continua a mesma, certo? Ou seja, para verificar se ele teve melhor ou não e verificar também se deve continuar recebendo o benefício ou não. Todavia, existe ali, com relação a esses beneficiários, algumas limitações dessa obrigatoriedade de comparecer a essas perícias periódicas, que são as seguintes. No que diz respeito ao aposentado por invalidez, se ele contar com pelo menos 55 anos de idade e no mínimo 15 anos de recebimento do benefício, ou seja, se estiver recebendo o benefício por pelo menos 15 anos e tiver pelo menos 55 anos de idade, não será obrigado a passar pela perícia periódica. Ainda com relação ao aposentado por invalidez, se ele tiver pelo menos 60 anos de idade, independentemente do tempo que recebe o benefício, também não haverá obrigação nenhuma a ele. No que diz respeito ao pensionista inválido, se ele contar com pelo menos 55 anos de idade, também não será obrigado a passar pela perícia. E sim, o pensionista que é inválido também passa por perícia, mas esse será um tema para um outro vídeo. No que diz respeito aqui ao BPC, ao LOAS, se a pessoa recebe o BPC em razão de uma deficiência, o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, diz que essa pessoa será obrigada a passar por reavaliações médico-periciais a cada 2 anos para verificar se a sua condição de saúde ainda permanece a mesma, certo? Portanto, o panorama atual é esse, acerca da obrigatoriedade de passar pelas perícias médicas periódicas e as limitações dessa obrigatoriedade. Pois bem, esse projeto de lei, melhor dizendo, quer tentar modificar esse cenário. Ou seja, alterar aquelas pessoas que são obrigadas e as que não são obrigadas a passar pela perícia médica. A intenção aqui, no caso, é fazer com que apenas as pessoas que recebem auxílio-doença sejam obrigadas a passar por essas reavaliações médico-periciais periódicas, de maneira que o aposentado por invalidez, o BPC-LOAS em razão de deficiência e também o pensionista que é inválido não seriam mais obrigados a passar pelas reavaliações médico-periciais periódicas se esse projeto de lei for aprovado, certo? A justificativa do parlamentar que fez essa proposta é a seguinte: o auxílio-doença é um benefício devido àquela pessoa cuja incapacidade é temporária, ou seja, a partir de um tratamento efetivo pode recuperar sua capacidade de trabalho, sua capacidade de exercício de suas atividades habituais. Todavia, a aposentadoria por invalidez, a pessoa que é inválida e recebe pensão por morte, ou então aquela pessoa que recebe o BPC em razão de uma deficiência, não pode recuperar a sua capacidade. Ou seja, se trata de incapacidade definitiva que foi reconhecida pelo próprio INSS. E ele diz o seguinte: ora, se o próprio INSS reconheceu que essas pessoas possuem uma incapacidade
irreversível, certo? É uma incapacidade definitiva, não há sentido algum ficar fazendo outras perícias durante o tempo para verificar se a pessoa recuperou ou não a sua capacidade. Essa é a justificativa do parlamentar que fez essa proposta. Todavia, existem pessoas que levantam outras hipóteses, como por exemplo hipóteses de fraude, onde pessoas fraudam documentos para tentar provar que estão incapacitadas para o seu trabalho. Enfim, existe uma série de situações a serem debatidas nesse caso. Todavia, como eu disse, esse projeto de lei visa aumentar aquelas pessoas que não são obrigadas a passar por perícia médica periódica. E isso pode ter um impacto muito grande também no pente fino se essa lei for aprovada durante o período de vigência do pente fino. Esse pente fino pode durar até dia 31 de dezembro de 2020 ou até 31 de dezembro de 2022. E se essa lei for aprovada nesse período, o número de pessoas que serão obrigadas a passar pelo pente fino será drasticamente reduzido, uma vez que hoje aquelas pessoas que não são obrigadas são apenas aquelas que eu informei agora há pouco, que têm limitação de idade, limitação do tempo que recebe o benefício. E se esse projeto de lei passar, basta apenas que a pessoa receba aposentadoria por invalidez, seja pensionista inválido ou receba BPC em razão de deficiência. Nesses casos, as pessoas não serão obrigadas a passar pelo pente fino, livres então de qualquer possibilidade de corte por esse programa, certo? Pois bem, essa proposta legislativa, certo? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde vocês podem ter acesso a esse projeto de lei. Não deixem de ler, é bem pequenininho mesmo, só umas 4 ou 5 páginas ali, entre tanto o texto do projeto como a justificativa do deputado que fez essa proposta. Leiam esse texto, tirem suas próprias conclusões, não deixem que outras pessoas tirem as conclusões por vocês. Vamos exercer o nosso papel de sociedade, o nosso papel de cidadãos, e como eu disse no começo do vídeo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o seu posicionamento, porque a mim será muito honroso ter o seu comentário aqui, tudo bem? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, ative as notificações, o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.